Olá, gente! Hoje a gente vai falar sobre o livro História da Vida Privada no Brasil, volume 2, de Luiz Felipe Alencastro. Hoje a gente vai desmistificar um pedacinho da história que pode parecer complicado à primeira vista, mas que é super interessante. A introdução de um estudo sobre o Brasil Império. Vamos falar de como a história era ensinada, de um livro que mudou tudo e de como a gente entende a vida das pessoas antigamente. O ensino de história nas universidades brasileiras, as coisas não eram tão organizadas assim. Claro, era um começo, mas mesmo assim já surgiram pensadores incríveis. Roberto Freire, ele escreveu um livro chamado Sobrados e Mucambos, que foi um divisor de águas. Ah, mas por que foi um divisor de águas? Porque ele não ficou só apenas nos grandes eventos, nas grandes batalhas ou nos políticos. Ele resolveu olhar para o dia a dia das pessoas, para a vida de dentro da casa, especialmente na transição da vida no campo para a cidade. Imagina só, Gilberto Freire fuçou em tudo que era tipo de documento. Cartas da família, diários, relatos de quem viajava pelo Brasil e até conversas com pessoas que viveram naquela época, inclusive ex-escravos. Isso deu para a gente um retrato super vivido de como as famílias viviam seus costumes, suas casas, uma visão bem íntima da sociedade. Por isso, os pesquisadores mais recentes, que usam dados mais modernos e ferramentas como o censo, tipo o de 1872, e mapas completam esse estudo. Eles querem ter a certeza de que entendemos direitinho como era a vida privada e o cotidiano de todo mundo, de norte a sul. A sacada final é essa. Não dá para separar a história da vida privada da história do dia a dia, porque o dia a dia é exatamente isso. É como a gente vive, a nossa rotina, a nossa família, nossos costumes, tudo está interligado. A primeira parte nos fala sobre um conflito bastante interessante no Brasil imperial, a briga entre quem mandava no município e quem mandava em nível nacional. Eles mostram como a liberdade de uma pessoa era algo bem complicado naquela época, principalmente porque o país vivia a escravidão. Ter escravos era visto como um privilégio privado, algo que a lei protegia. Isso mostra como a escravidão se misturava com a vida particular das pessoas e com o próprio sistema de justiça. A ideia é que a forma como a lei funcionava era fundamental para manter a escravidão de pé, afetando o dia a dia de todo mundo. Aqui, o foco é como o sistema escravista se tornou parte das leis do império e como o governo central foi ganhando mais poder, diminuindo a autonomia das cidades. Desde o começo do Império, as coisas foram se centralizando e as câmaras municipais e os juízes da paz, que eram figuras importantes nas comunidades, acabaram perdendo força. Eles usam a revolta da Balaiada lá no Maranhão como um exemplo de como a sociedade estava instável e a economia difícil. Para mostrar isso, está aparecendo uma imagem do Código Criminal de 1831, onde mostra que as leis da época foram criadas para sustentar um sistema escravista. Essa página traz uma fotografia antiga de São Paulo, feita por volta de 1870, que é um retrato visual dessa ordem privada escravista. Dá para ver bem a hierarquia. Um homem branco no topo como o senhor e homens negros e mulatos abaixo como escravos. A foto mostra um ambiente tenso e a instabilidade que existia dentro das casas, quem eram, na verdade, locais de trabalho e controle para os escravos. O texto também explica que os donos de escravos não gostam nada da ideia de o governo central ter mais poder, porque isso podia significar que seus próprios escravos poderiam ser usados para vigiá-los dentro de casa. A gente vê aqui nesse momento do texto como os conflitos políticos se espalhavam pelo o Brasil e o Império, é, com as regiões brigando com o poder central. Essa briga entre o governo e as cidades acabou levando muitas revoltas, como a Revolta Liberal de 1842, que aconteceu em São Paulo e Minas Gerais. O texto ele explica que a elite local se dividia em grupos que lutavam com a questão da escravidão. Eles até mencionam sociedades secretas
e o uso de faixas para mostrar a qual grupo político cada um pertencia, mostrando o qual complexa era a política naquela época. Com o fim do tráfico negreiro em 1850, a composição demográfica mudou rapidamente. A imigração portuguesa cresceu de forma intensa, tornando a cidade majoritariamente branca em 1872, enquanto a província do Rio de Janeiro ainda concentrava grandes contingentes de escravos e africanos, o que retardou o avanço das leis abolicionistas. Ao mesmo tempo, a vida urbana passou por muitas transformações. O número de moradias aumentou, diminuindo a quantidade de pessoas por casa. Porém, no fim do século, o crescimento dos cortiços elevou novamente essa média. Destaca-se a influência do Lodum e das modinhas na linguagem brasileira, desde o século XIX, além das características da fala dos escravos fugidos, que apresentava variações como a fala aportuguesada e a matutada. A presença de diferentes sotaques regionais, como o cearense e o paulista, a influência da imigração portuguesa no Rio de Janeiro são ressaltadas, especialmente no desenvolvimento do sotaque carioca. Também é abordada a padronização da linguagem na corte, especialmente através dos discursos parlamentares e da imprensa, como o Jornal do Comércio, que ajudaram a moldar uma linguagem mais polida e apagar regionalismos. Figuras históricas como o Eduardo Angelim, líder da Revolução dos Canudos, e o deputado Manuel Carneiro da Cunha, são mencionados para ilustrar esses contextos sociais e culturais. Por fim, destaca-se o papel da corte do Rio de Janeiro como o centro cultural e político do Império, onde grandes escritores brasileiros, como Machado de Assis, viviam e produziam suas obras e onde editoras promoviam a circulação de livros e preços acessíveis para todas as províncias. A Baía de Guanabara é descrita como o portico do Império, simbolizando a abertura do Brasil para o mundo. Bom dia, gente. Eu fiquei com a segunda parte do texto, intitulado O Cotidiano da Morte no Brasil Oitocentista, escrito por João José. No Brasil do século XIX, a morte não era uma exceção, era uma rotina. Em um tempo de marcação por epidemias, doenças e alta mortalidade, era viver com significado diariamente com a morte. A morte acontecia dentro de casa, cercada pelas famílias e vizinhos e pela comunidade. Morrer era um evento público, compartilhado e não isolado, ou seja, a morte era algo que eles viam através da igreja, né, que era todo aquele aparato, o velório, ser velado o corpo, e também tinha a parte das classes sociais, tipo quando um rei morria, ou seja, quando um servo morria. O cotidiano da morte no Brasil estava interligado com a igreja, ou seja, rituais religiosos, a busca pela uma boa morte. A igreja católica guiava quase todos os passos da morte, né, através de confissões, através da missa, através do velório e a própria missa no velório. Ter uma boa morte significava garantir uma salvação de uma boa vida, tipo no pós-morte. Eles pensavam que vocês tendo uma boa vida aqui, você também teria uma boa vida lá no outro plano. Desde o Brasil Imperial, a morte também refletia as desigualdades do Brasil oitocentista, como nós podemos ver hoje, tipo aquele velório do rico e o velório do pobre. Para os ricos, os velórios luxuosos, caixões finos e sepultamentos nobres, o que a gente pode citar que é citado no livro. Os ricos, né, os que faziam parte da classe burguesa, eram velados em caixões de madeira maciça, pintados, decorados com adornos de ouro, e já o pobre não, às vezes nem era enterrado num caixão, era enterrado na própria rede que dormia. E outra parte também, para os pobres e escravizados, era simples, improvisado, ou seja, quase nenhum, nem tinha velório. O Diano da Morte também afetou as mudanças nas grandes cidades do Império. O nascimento, assim, dos primeiros cemitérios do Império. A partir das grandes epidemias, como a febre amarela, teve grande número de mortes. Onde que iam sepultar esses mortos, esses corpos, para as famílias velarem? Foi aí que surgiu os primeiros cemitérios. As autoridades passaram a proibir sepultamentos dentro das igrejas, que naquela época era normal a pessoa ser sepultada no terreno da igreja. Assim nasciam os primeiros cemitérios públicos.
a morte começava a se afastar da vida cotidiana e assim formava uma parte privada da vida delas. O segundo ponto citado pelo escritor João José é que a morte também educava e controlava as pessoas através de histórias, de mitos e do próprio folclore envolvendo essas almas. Castigos e fantasmas reforçavam códigos morais e religiosos. Além do além-vida, era tão presente quanto o mundo dos vivos. Ou seja, a morte para eles era algo normal do cotidiano. Quando a pessoa ficava doente, era deixado para morrer, ficava no fundo de uma rede, no fundo de uma cama, até chegar a morte, né? Ou seja, eles pensavam que a parte da morte eles iam se encontrar seus entes queridos e iam encontrar Jesus através da igreja. Outro ponto importante da parte desse livro é que entra a parte da ciência. No final do século XIX, médicos e autoridades sanitárias passavam a dominar todo momento da morte, ou seja, foi aí que encontrou onde a igreja e a ciência se bateram. A morte torna-se menos comunitária, a mais silenciosa e mais institucionalizada através do governo junto com a igreja. Bom dia, gente. Eu fiquei responsável pelo terceiro capítulo do livro A Vida Privada no Brasil, volume 2, que é a opulência na província da Bahia. A autora Kátia Matoso começa a falar sobre a opulência na Bahia do século XIX. Ela explica que para a gente entender sobre essa riqueza é preciso ver o contraste dela com a miséria. Ela fala que a opulência não é só sobre dinheiro, e sim uma ideia que usa a ostentação como principal meio para se mostrar. É esse ponto justamente que ela quer investigar, que é todo esse luxo, esse fausto e aparato queriam se esconder ou mostrar nesse tal mundo de aparências. Para isso, a autora usa muito o olhar do Vilhena, que era um português que morou em Salvador no início do século XIX. Ele era um observador bem experiente e a descrição que ele fez está num pedido que ele mandou para o príncipe regente. O Vilhena via a opulência da Bahia como uma riqueza ostentatória. O problema é que o Vilhena teve alguns dissabores por lá, porque ficou 10 anos tentando fazer fortuna sem sucesso. Isso fez com que ele teve julgamentos bem severos. O texto fala que Vilhena ficou muito irritado porque ele percebeu que os baianos tinham uma tendência muito forte e profunda em querer parecer e aparecer. Para ele, o mais importante era a aparência da riqueza e não a riqueza em si. Ele criticava, por exemplo, os plebeus que queriam se fazer passar por nobres e chegavam a inventar genealogias para a família. A autora lembra que tudo isso acontecia em uma sociedade escravista. Nessa sociedade, a divisão principal não era entre plebeus e nobres, e sim entre homens brancos livres e escravos negros. Por isso, todo homem branco, só por ser livre, já agia como prestígio e se colocava como nobre. Outra coisa interessante que ela aponta é que essa ostentação era apreciada por todo mundo, não só pelos ricos, mas também pelos escravos e senhores. Por exemplo, o escravo que trabalhava na casa grande participava desse esplendor e já que a aparência dele acabava mostrando a riqueza do seu senhor. No final, a Kátia Matoso conclui que a opulência na Bahia tinha um lado de ilusão. E o que contava mais não era só os contos de reis, mas sim os valores da sociedade e as relações entre as pessoas. Era uma sociedade complexa, onde a opulência era um testemunho e emblema. Bom dia, gente. Vou fazer a exposição do quarto capítulo, Imagem e Autoimagem do Segundo Reinado, de Ana Maria Marruade. Para começarmos a entender a imagem e autoimagem do Segundo Reinado, quero começar com um documento simples, mas muito revelador. Uma carta escrita por Dom Pedro II para sua esposa, Teresa Cristina, e para suas filhas, uma delas a princesa Isabel. A carta diz: Cara Teresa, estimo que tenhas passado bem, assim como as pequenas, que, graças a Deus, sei que gozam de saúde e quem darás 2 beijinhos na minha parte. Ontem à noite houve aqui um grande baile que durou até as 2 horas da manhã, reunindo-se em 40 senhoras bem trajadas e muitos homens. Dancei 10 contradanças e 6 valsas. Esta tarde vou passear pela vila, como ontem já o fiz, e ver o que houver, digno de ser examinado. E amanhã, às 4 horas, depois de ouvir a missa, parto para a fazenda do Marquês de São João Marcos, onde me pretendo demorar até o dia 25, partindo neste para Iguaçu, onde passarei este dia os de 26, 27 e talvez 28.
Adeus, um abraço bem apertado de seu afeiçoso esposo, Pedro. Respeito de todos e recomendações a todos. A carta serve como porta de entrada porque mostra a dimensão humana do imperador. Ele aparece como marido, pai e viajante, e não apenas como figura política. Essa vida íntima muitas vezes contrasta com as fotos oficiais, onde ele surge sério, rígido e formal. Ou seja, uma coisa é a vida privada, outra é a imagem pública construída pelo retrato. Depois de ver a intimidade do imperador, o texto explica como o Brasil, do final do século XIX, estava desenvolvendo maneiras de registrar e exibir sua imagem. A fotografia se torna uma forma de mostrar poder, riqueza, modernidade e até modos de vida. A elite passa a controlar como quer ser vista e a fotografia se torna um instrumento de autoimagem social. No Brasil, a fotografia começa tímida. Não havia estúdios no começo, fotógrafos trabalhavam em hotéis, anunciavam seus serviços nos jornais e dependiam da luz natural. Os estúdios passaram a criar cenários elaborados. Colunas, vasos, cortinas, mesas ornamentadas, fundos pintados. Era a transformação de retrato em espetáculo visual. E quem tinha acesso? A elite da corte e dos confeitores. O retrato fotográfico não era espontâneo. Havia toda uma preparação. A pose era estudada para transmitir valores específicos: autoridade, respeito, riqueza, moralidade. Objetos eram posicionados estrategicamente. Por exemplo, os livros significavam a cultura, as mesas a estabilidade, os barcos o lazer e as cortinas pesadas a nobreza. As roupas reforçavam os status. Os fotógrafos buscavam ângulos que imitam quadros a óleo. Aqui entra o ponto mais importante. O retrato fotográfico copiava a lógica dos retratos pintados, usados há séculos pela elite. Dom Pedro II era um entusiasta da fotografia. Ele financiava fotógrafos, registrava cenas familiares, permitia ser fotografado em poses descontraídas, incentivava a técnica fotográfica a se desenvolver no Brasil. Essa parte revela o imperador moderno, curioso e científico, algo que reforça a construção pública de sua imagem como governante instruído e progressista. O texto mostra que escravizados também aparecem nas fotos, mas não como sujeitos de direitos. Muitas vezes são fotografados como tipos humanos, aparecem nas beiradas das fotos de família ou são retratos trabalhando, especialmente na lavoura do café. A fotografia funciona como uma prova visual da hierarquia social, brancos no centro e negros nas margens. O capítulo dedica grande parte à explicação como as famílias ricas do café usavam a fotografia e consumo para expressar poder e estilo de vida. Nas fazendas, por exemplo, os casamentos, nascimentos, batizados e até velórios eram registrados. Retrato serviu como prova de riqueza. Objetos da Europa eram exibidos nas fotos como símbolo de status. O vale se conecta à corte pelo luxo e pela moda e pela imagem. As roupas revelavam muito sobre o status social. Como, por exemplo, os homens eles usavam ternos escuros, gravatas, austeridade, que mostrava a imagem do chefe de família. Já as mulheres usavam vestidos pesados, rendas, adereços e sombrinhas, que mostravam o símbolo de delicadeza e riqueza. Já as crianças usavam roupas reforçando inocência ou posição social, como carrinhos e brinquedos. As poses também seguem padrões. Os homens fotografados de busto para reforçar a autoridade, as mulheres de corpo inteiro mostrando roupas e as crianças com objetos que indicam fase da vida. O baile da Ilha Fiscal de 1889 simbolizou o fim do Império. Foi luxuoso, iluminado, comentado pelos jornais e fotografado. Dias depois, a República foi proclamada. Hoje, dia 15 de novembro, no dia desta gravação, é comemorado o dia da proclamação da República. Naquela época, poucos depois, um grande fotógrafo da época registra a última foto da família imperial reunida antes do exílio. Essa imagem reflete não apenas a despedida política, mas também o fim de um estilo de vida, de uma forma de apresentar a elite brasileira à sociedade. Olá, gente. Então, a gente vai começar agora a exposição do quinto capítulo, sendo ele o último do nosso documentário. A gente vai se limitar neste livro apenas a cinco capítulos, porque somos apenas 5 componentes. Então, neste quinto capítulo, a gente vai falar um pouquinho sobre a história de uma família muito interessante de se analisar, tanto historicamente quanto socialmente e sociologicamente também. A família Gurgel Mascarenhas, que tem como, digamos que patriarca, o Pedro Gurgel Mascarenhas, que foi um mineiro que ele acabou migrando para o Oeste Paulista, mais especificamente ali na região de Campinas, que é muito interessante destacar que essa região paulista
ela vai sofrer um boom econômico pela política do café e pela política do açúcar. Então, muitas famílias que, inclusive, não tinham nomes é, grandes, como as famílias quatrocentistas, acaba por também crescer nesta região, exatamente por esse boom econômico que eu falei. Então, o Pedro, ele é uma espécie de carpinteiro, ou melhor, taipeiro, que ali vai ser uma profissão onde ele vai construir casas de taipa e por aí vai. Com essa construção, ele vai começar a criar um espólio esse que ele vai conseguir adquirir escravos. Por quê? Naquele tempo, mesmo que você tivesse uma profissão não tão qualificada dentro sociedade da sociedade monarca, acaba por conseguir escravizados. Então, o Pedro ele vai adquirir ali 16 escravizados. Porém, lá em meados de 1846, mais ou menos, o Pedro vai vir a falecer. Só que é muito importante destacar uma coisa: o Pedro ele não tem filhos e não tem quem herde a herança, entre aspas, dele. E aí ele vai colocar no testamento uma pessoa, um rapaz, um homem chamado Lúcio. Esse Lúcio, ele vai vir posteriormente para adquirir, claro, a fortuna que é lhe dada lá em 1850, mais ou menos. E aí ele começa a deixar essa fortuna cada vez maior, digamos assim. Bom, neste capítulo, né, Senhores e Subalternos no Oeste Paulista, o Lúcio, que vai vir posteriormente como o herdeiro do Pedro, ele vai fazer com que o espólio do Pedro cresça muito, muito mesmo. E ele vai ter uma vida muito conturbada sexualmente, porque, tipo assim, ele vai vir igualmente ao Pedro, ele também não vai ter filhos. Filhos que eu digo legítimos, filhos vindos de um casamento, digamos assim. Então, ele vai vir a ter relações sexuais com escravizadas e, posteriormente, ele vai vir a ter filhos com essas escravizadas, dando foco agora a uma relação de poder que existe nessa sociedade monarca brasileira. Inclusive, esse tipo de relação, ela dava uma espécie de controle cada vez maior ao senhor do escravizado. Por quê? Quando o senhor do escravizado tinha relações com o seu escravizado, ele acabava criando um laço, muitas vezes sanguíneo, como os filhos que eu citei, e esses filhos eles acabam ali tendo uma relação cada vez mais intrínseca com o seu senhor de escravo, com o seu senhor. Então, isso vai ajudar muitos escravizados, porque eles vão tirar dessas relações as suas. Através dessas relações de sangue que eu falei, mencionei, muitos escravizados vão tirar muitas regalias, ou melhor, vão tentar conseguir, né? Porque é uma sociedade extremamente escravista, é uma sociedade extremamente estruturada de acordo com o tráfico negreiro. Então, eles vão tentar tirar o máximo como é que eu posso falar? O máximo de qualidades possível. Então, eles vão ao máximo influenciar seus senhores, assim como os seus senhores vão influenciar seus escravos. Então, como eu falei, é uma sociedade muito interessante de se analisar. É uma família que está ali composta por pessoas que não têm um grande nome, mas é uma história de uma vida privada, que é inclusive analisada a partir do testamento do Lúcio e do Pedro. E aí, voltando à nossa família, o Lúcio ele vai ter um filho, que é o filho principal, o foco da história, é onde esse capítulo se inicia, o Isidoro. O Isidoro, ele acaba por posteriormente se tornar dono da sua própria mãe. Mas por que ele vai se tornar dono da sua própria mãe? Como eu mencionei, o Lúcio não tinha filhos legítimos. Então, ele, em momento nenhum, ele também assumiu os seus filhos com os escravizados. Só que, no momento da sua morte, ele acabou reconhecendo, ele teve 3 filhos, e ele acabou reconhecendo esses 3 filhos como herdeiros legítimos das suas fortunas. Que, inclusive, ele, através de muitos bens, não só escravizados, porque, lembrando, ele herdou os 16 escravizados do seu pai, e fez com que esse número crescesse. Não ficou ali no total, mais ou menos em 1860, o Lúcio ele já tinha
mais ou menos 23 escravizados. E isso é um número muito grande para alguém que, entre aspas, não tinha nada, entre aspas, veio do nada. Então, ele adquire ali 23 escravizados e essa fortuna dos escravizados, das suas propriedades, que ele tinha várias casas, inclusive sítios, vai ali juntar num montante de mais ou menos US$ 27.000, que para a época era uma fortuna muito grande. Ele, inclusive, de acordo com os censos demográficos da época, ele vai estar presente nos 4% mais ricos da sociedade de Campinas. Isso é uma coisa muito interessante de se analisar, porque, como eu mencionei, o boom econômico acaba fazendo com que famílias que não eram conhecidas se tornassem posteriormente poderosas. Então, voltando novamente, porque eu viajei um pouco, voltando novamente para nossa família, o Lúcio ele vai reconhecer o Isidoro como seu filho legítimo, só que ele vai fazer uma promessa, na verdade, que novamente é uma coisa muito interessante de se analisar de acordo com as relações de poder da época. Ele vai posteriormente prometer às escravas com que ele teve relação, ele vai prometer uma alforria. Mas essa alforria, ela vai ser basicamente jogada no lixo. Por quê? Analisando o contexto da época, eles viviam em uma sociedade oitocentista, sociedade extremamente marcada pela escravidão, aonde toda a sociedade ela era composta por pilares escravistas. Então, a política, o governo, as leis, tudo isso era voltado ao sistema escravista. Então, quando o Lúcio morre e a sua escrava, entre aspas, deveria ser liberta, acaba sendo é, colocada como escrava do seu próprio filho, o que não deveria ter acontecido de acordo com o testamento do Lúcio. Só que, como eu falei, uma sociedade extremamente escravista. Então, de acordo com as leis da época, não era possível isso. Não era possível acontecer que uma escravizada fosse liberta depois da morte do seu senhor. Então, ela acaba se tornando novamente escrava do seu próprio filho, e seu filho não podendo nada fazer, porque era uma criança, ele era tutelado por outras pessoas, e esses tutores, inclusive, colocam a escrava Ana, que ele era filho da Ana, como uma escrava fujona, porque ela tenta fugir, ela sente medo do que pode acontecer com ela, inclusive de ser vendida e ser afastada do seu filho Isidoro. Então, posteriormente, que é quando esse capítulo nasce, ele é analisado a partir de um documento redigido pelo Isidoro, quando ele completa ali a sua maioridade, 21 anos, ele acaba por libertar a sua mãe. Antes, dono dela, agora ele pode ter uma relação de mãe e filho de acordo com o que era, entre aspas, normal, né? O que era para ser uma relação entre mãe e filho. Bom, para encerrar nossa historinha sobre o Lúcio e sobre a família dele, como eu havia dito, a Isidoro acabou se tornando dono da mãe dele. Só que posteriormente, esse capítulo, ele é todo embasado na análise de um documento que o próprio Isidoro ele faz, que é um documento de alforria, e dizendo como ele vai, de alguma forma, livrar a mãe dele da escravidão. Quando ele já completa ali seus 21 anos, já está casado, ele acaba alforriando a sua mãe. Então, através dessa história da família Gurgel Mascarenhas, a gente pode analisar como a sociedade ela era estruturada e como as relações de poder elas eram tão bem pensadas. Porque, assim, a gente viu, né, que o Lúcio prometeu a alforria em testamento para a Ana, que é a mãe do Isidoro, só que o sistema político acabou destituindo totalmente uma coisa que deveria ser legal. Então a gente percebe muito bem como essa relação ela era tão ruim para os escravizados que mesmo que eles tivessem a promessa de alforria, o sistema político, o império como um todo, ia lá e destituía toda e qualquer chance de liberdade para esse povo. Então, a gente também tem um caso nesse mesmo capítulo sobre um escravo que ele denuncia seu próprio senhor por abuso sexual contra sua mulher. Então a gente vê que a lei, mesmo que era tão falha e tão ruim para os escravizados, havia algum tipo de punição para essa questão de abuso sexual. A gente vê também a questão do compadrio, que era
A relação que os escravizados usavam, inclusive, era uma relação extremamente inteligente, uma relação de extrema delicadeza, inclusive, também, porque escravizados muitas vezes davam seus filhos para os seus senhores como afilhados. Então, se eles tivessem o mínimo de relação familiar, o mínimo de relação íntima possível com o seu senhor, de alguma forma eles poderiam tirar dessa relação algum tipo de qualidade ou algum tipo de liberdade, digamos assim. E também, no lado dos senhores, os senhores conseguiam controlar cada vez bem mais seus escravos. Porque assim, o escravo ele estava inserido em um sistema, e esse sistema ele era extremamente bem pensado. Então, o escravo tinha que ter algum tipo de jeito para fazer com que sua vida fosse minimamente mais fácil. E esse era o jeito, né? Então, o senhor, muito bem esperto, ia lá e também usava essa genialidade, digamos assim, da parte dos escravos para se beneficiar. Então, ele tinha uma relação muito boa com o seu escravizado. Assim, o seu escravizado não ia fugir da fazenda e iria trabalhar de uma forma muito mais boa, de uma forma muito mais forte, sem precisar apanhar, digamos assim. Porque um escravo que acabou de apanhar, um escravo que sofreu tortura, ele iria trabalhar? Não ia. Então, ter esse tipo de relação, esse tipo de controle para com o seu escravizado, ficaria muito mais fácil de fazer com que ele trabalhasse. Analisando agora e terminando a exposição do quinto capítulo, como eu havia mencionado, é muito interessante analisar a situação da época, analisar famílias, analisar a história da vida privada no Brasil monárquico, porque a gente consegue entender através dessas histórias como o sistema ele era estruturado e como essas relações de poder de escravo e senhor eram tão bem interligadas e também muito bem pensadas. É uma análise histórica, uma análise social, uma análise política, principalmente. Enfim, é isso como um todo. A gente encerra agora a exposição do livro História da Vida Privada no Brasil, volume 2, de Felipe de Alencastre. Esse capítulo agora, ele foi escrito por Robert W. Slendis, na verdade, perdão, e, como um todo, o autor analisa estruturas de poder através de famílias.